Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem com você? Mais um vídeo de filme e eu vou dar um spoiler do que é esse filme e vou passar a minha olhada relacionada à gestão empresarial. Se você não assistiu o filme Lamborghini, O Homem por Trás da Lenda, já fica a dica hashtag. Já vou avisando que sim, pode ser que tenha spoiler, porque eu quero ter liberdade de comentar aquilo que eu bem entender. Então, se você não quer aí um adiantamento de alguns pontos, né? Enfim, mas se você quer assistir o filme já com uma pegada um pouco mais calibrada para o que eu vou te passar, esse é o momento. O Ferruccio Lamborghini, se você nunca ouviu falar dessa marca de carros, é um carro da linha de luxo, né, um carro italiano, é uma marca italiana, e ela teve um fundador, e esse fundador, ele tem toda uma trajetória, então o filme ele mostra certamente partes, né, dessa trajetória de uma pessoa que serviu na guerra, mas não tinha um futuro promissor além de se tornar agricultor. E ele já tinha essa consciência que, ó, não quero isso para minha vida, né? E aí o pai dele tinha a sua terra para plantar, ele ajudava, tinha outros irmãos, mas ele já tinha a ideia de fazer algo diferente. Então ele observava, inclusive, que, inclusive durante a guerra, né, tem muitos soldados que eles acabam desenvolvendo algumas habilidades. Ele desenvolveu a parte da mecânica. Então ele consertava, inclusive, os carros ali que se utilizavam na guerra que ele serviu. E aí ele veio com a ideia de, tipo, olha, eu estava observando, se a gente fizesse, eu quero fazer um trator pequeno, menor, com um custo mais acessível, inclusive para os agricultores. A gente pode ajudar até os agricultores. Só que ele precisava de um capital inicial. E aí, ele acreditando muito naquilo que ele fazia, né, porque tem um resumão, ele acabou conseguindo lá com o pai dele uma verba, que era praticamente todas as economias, porque ele acreditava fielmente que aquilo iria dar certo. Então ele junto até, agora eu não lembro se era um irmão, se era um amigo, não me recordo muito bem, eles pegaram algumas peças, eles fizeram um protótipo, porque eles precisariam de dinheiro, inclusive, para comercializar. É exatamente a mesma linha da startup, sabe? Você faz lá um protótipo, um mínimo produto viável, mas para se fazer um produto você precisa de investimento, né? Você precisa ali ter recursos. E aí ele acabou, inclusive, indo atrás de um banco depois com o projeto, enfim. Então, de qualquer maneira, ele deu um start, ou seja, ele viu uma dor, ele sabia que ele tinha a expertise dele, isso tem tudo a ver com os negócios, né? Ele foi em busca de investimento e acabou aí concluindo o projeto e provou que funcionava. Só que entre fazer tudo isso acontecer e vender, tem toda uma jornada, né? Então o filme ele mostra um pouquinho disso. Mas o que eu quero trazer aqui? Que querendo ou não, o Ferruccio, como que é o nome dele aqui? O Ferruccio, ele ele conseguiu se posicionar no mercado com tratores, né? Um trator específico, voltado para um público específico, e ele acabou tendo lá os ganhos dele, ele teve sucesso, ele teve êxito nisso. E esse é um ponto que eu gostaria de já reforçar aí com você que está vendo, que eu vejo muitos empreendedores que estão no começo, e aqui a gente trabalha com empreendedores que estão no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano do negócio, e muitas vezes eles querem um resultado que eles ainda não semearam. Então, às vezes a gente fica numa ânsia de querer resultado daquilo que a gente ainda não plantou o suficiente para ter. E nessa história do Ferruccio, o que mais eu creio que seja um ponto de aprendizado, não só do comportamento empreendedor dele, certamente, né? Porque você tem que persistir. Aliás, no filme, retrata muito bem as perdas que ele teve também no caminho. Então, às vezes a gente fica só pensando, né, na parte boa, mas todo empreendedor tem aí os seus dramas em nível pessoal, porque a vida acontece enquanto os negócios acontecem, né?
e nem sempre a gente tem inteligência emocional para lidar com certas coisas. Então, vale a pena ver a história de outras pessoas, porque não é que você vai se inspirar, mas você pode diminuir às vezes a sua ânsia, querer fazer coisas que você não está no time para isso. De qualquer maneira, ele se tornou um homem de sucesso ali nos negócios e ele consumia, né, veículos de luxo. Então ele tinha algumas Ferraris. Então Lamborghini era sinônimo de tratores e ele tinha lá os seus bens, tinha dinheiro e adquiria produtos muito bons. E por ter um conhecimento em mecânica e por ter um ouvido e ser cliente, né, ele percebeu que o câmbio, por exemplo, da Ferrari poderia ser melhor. Então, como consumidor, e ele teve a oportunidade de falar isso para o Enzo Ferrari. E o Enzo Ferrari, né, isso no filme, até retratado, fala assim, olha, você é consultor trator, fica na sua, né, que das Ferraris cuido eu. E a Ferrari, ele tinha um slogan que era, quando você quer ser alguém, você tem uma Ferrari, né? E isso ficou também aí depois como vamos dizer assim, um embate entre as marcas. E aí o que acabou acontecendo? Aí vai vendo. Uma empresa que tem sucesso, teve toda uma jornada para ser construída, teve sucesso com tratores. Agora imagina essa mesma empresa, de repente, querendo construir um carro. Então, esse é um primeiro ensinamento que, assim, é um novo mercado, é uma nova proposta. Às vezes a empresa até agora tem o capital, diferente de antes, tem acesso a excelentes profissionais, diferente de antes, mas o que ela não tem? A aceitação, às vezes, do mercado. Porque toda nova solução requer que o mercado também se adapte a ela. Então foi isso que aconteceu com o Ferrugem. Ele, apesar de ter agora dinheiro e acesso aos melhores profissionais, ele tinha um desafio de, primeiro, desenvolver um protótipo, provar que era bom, ou seja, toda aquela jornada recomeça, mesmo ele tendo aí muito mais recurso. Então entenda que a jornada ela acaba sendo a mesma, independente do quanto você tem como marcar. A diferença é que às vezes na primeira fase a pessoa precisa sobreviver. Então, se ela não vendesse, ela não teria às vezes comida para ela poder se sustentar. Numa segunda fase é a reputação, né? Então, são momentos e são valores diferentes. E aí começa a jornada da construção, primeiramente da marca, e começou aqueles questionamentos, né? Mais uma marca de luxo, aonde que vai caber tanto carro de luxo, né? E por que que na Itália, né? Então sempre tem lá uns pioneiros e pessoas que vão inclusive se baseando, né? Essa é a famosa inspiração muitas vezes. Então tudo no Lamborghini tem a história, né? Até o logo que tem o touro dourado, que depois um dos primeiros carros levou o nome de Miura, que era um dos touros que ganhava, inclusive, competições, né, de montaria, sei lá, que o pessoal faz na Espanha. Então, tudo tem um porquê, a questão de ser forte, a questão, então, assim, você vê o processo criativo sendo desenvolvido, o design do carro, né, que também era muito importante. Então, tudo isso era contabilizado para que até a data da próxima evento, por exemplo, de feira de automóveis, quando os automóveis são apresentados ao público, ele teve que seguir toda uma trajetória de projeto. Então, eles tiveram diversas dificuldades no próprio projeto. Por quê? É um carro que tinha que vir com uma nova proposta, era um carro que tinha que quebrar o status quo, era um carro que tinha que ser, no mínimo, melhor que o próprio Ferrari, que a própria Ferrari, né? Então, a proposta tinha que ter um puta diferencial. E tendo capital e tendo acesso às pessoas, a parte boa é que tudo já nasce com um nível alto de excelência, né? Quando você já tem conhecimento em algo e você vai começar algo novo, e isso mostra muito o mundo dos negócios. Então, se você aprende a fazer uma empresa muito bem, uma segunda é muito mais fácil, né? O grande desafio é o mercado em si. E aí eles fizeram tudo o que tinha que acontecer para mostrar, né, esse veículo na feira de automóveis, que acaba sendo esse primeiro veículo aqui, ó, que é o Miura, que tinha até cílios, tem tudo, diversos detalhes que fazem toda a diferença do carro ser como é, e ele acabou ganhando destaque lá, pelo menos da mídia, né? Então, esse é um pouco da história bem rápida, assim, do Lamborghini.
E tem um filme, então fica a dica hashtag. E aí a frase de efeito ele começou a utilizar que é, beleza, Ferrari, quando você quer ser alguém, você tem uma Ferrari. E o slogan dele é, quando você é alguém, você tem um Lamborghini. Então não é se tornar, mas é quando você é, porque a proposta de valor dele veio totalmente diferente, inclusive, né, acaba competindo aí com, na verdade, quando você é alguém, acaba competindo aí com a própria Ferrari, né? Então é uma história interessantíssima e que mostra que, tipo, olha, mesmo você tendo sucesso num segmento, se você vai esticar o elástico ali e fazer uma outra solução, pegar um novo público, tem todo um estereótipo que precisa ser quebrado. Então, assim, não é fácil para ninguém, mas ele conseguiu também. Hoje o seu Ferrucci ele já não é mais vivo, a empresa ela foi vendida no meio tempo, outras, porque daí a marca se estabeleceu, né? O conceito se estabeleceu e é onde as pessoas vão adquirindo para continuar o nome. E assim, quando você vê a linha de carros, é tantos mais erros do que acertos, e se a gente analisar, é um bem, né? E é um dos bens, inclusive, uma das marcas mais caras de veículos que existe. Agora a gente vai olhar um pouquinho em relação à gestão. O que, que você vai ver nesse filme? Ah, eu ainda deixei da série O Urso, olha, Pilares da Gestão. Vou pagar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? E eu vou deixar gravado assim mesmo. Então, neste filme, o que a gente vê do operacional? Primeiro que ele tinha expertise, tá? A expertise de colocar lá a mão na massa, de entender de mecânica, mas na hora de entender dos negócios, como eles conseguiram capital, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi contratar ali o administrativo. Aliás, uma das esposas dele cuidava ali dos números, né, da contabilidade principalmente. Então, ele não sentiu tanto o operacional porque ele praticamente colocava a mão na massa e tinha ali como investir. A operação no dia a dia também tinha que funcionar, porque tinha os mecânicos, ele precisava de mão de obra qualificada e muitas vezes não tinha tempo para treinar. Então, basicamente, as contratações era meio que no fio de bigode, né? Tipo, essa pessoa é muito boa nisso e tal. E as pessoas já buscavam ali para trabalhar, né? Inclusive, quando a marca começou a ganhar mercado, as próprias pessoas queriam trabalhar lá, queria estar próximo de algo que estava sendo construído. Então é um operacional bem rústico mesmo, como na indústria, né? Então tem o pessoal que cuida da engenharia e as mulheres cuidam do administrativo. Em relação ao mercado é acirrado, se você analisar, era um mercado de muito risco, porque você vai competir com outras marcas que já estavam no mercado, e quem é você na fila desse pão, né? Apesar de você ter sucesso com o segmento, começar um novo é sempre arriscado. E ele acabou arriscando porque ele acabou trabalhando muito mais as questões do ego dele, ele tinha, né, essa verba, inclusive, e acesso às pessoas para transformar, então ele levou isso como um desafio em nível pessoal, e então ele trouxe praticamente toda uma filosofia, né, para cima do veículo e mostrar isso para as pessoas, né? Um carro no estado de arte é para quem também admira a arte. E sustentar esse mercado é desafiante até hoje, porque ele tem concorrentes em todos os níveis, né? Ainda mais no mercado de luxo. Então, sim, é um mercado bem desafiante, mas ele tinha como sustentar, por assim dizer, que sejam os primeiros anos para validar e as pessoas aceitarem. Porque tudo que ele tinha que fazer é apresentar o veículo para as pessoas e depois o conceito, e aí quem já comprava Ferrari, de repente, ter também a opção de um Lamborghini, né? Então o branding em si foi muito forte, tanto a questão da marca, quanto a questão da frase de efeito, quanto a questão ali da proposta de valor como um todo. Então, tudo isso foi muito bem trabalhado e é nisso que a gente sempre fala por aqui. A questão da operação, ok, o pessoal vai ter que entregar. Então, quanto melhor otimizado, é mais rápido, mas como não é entregue em massa, eles ainda focam muito mais na qualidade daquilo do que só reproduzir em massa e entregar, né? Agora, um ponto-chave foi a questão do mercado. Então, assim, tudo tem que estar muito bem alinhado, operacional, para o mercado que está numa expectativa de algo que é muito bom, né?
ser entregue no mesmo nível. Então imagina, você ter expectativa de ser, no mínimo, uma nova Ferrari. Então era dali para cima, né? Agora o marketing também, eles sempre de olho no que, peraí, o que é que esse segmento já faz? Putz, ó, tem a feira do automóvel, então vamos aproveitar e a gente tem que estar lá, a gente está aonde o público-alvo vai estar. Então, se é um evento de carros de luxo, o seu carro tem que estar lá. É como a Feira do Empreendedor, por exemplo, do Sebrae. Eu participei há 2 anos, já deu 2 anos já, e assim, eu vejo que ter participado ajudou a quebrar uma barreira e também me dá muito ensinamentos de que para estar num evento desse tem que ir diferente do que eu fui. Eu fui como uma experimentação e eu falo que sim, hoje eu não iria do jeito que eu fui, tem que estar muito bem estruturado, porque é muitas pessoas e pessoas de todos os tipos. Então, se você quer realmente aproveitar essa ida, você precisa estar muito bem estruturado com equipe, com a estratégia, senão você não capta, você não faz triagem ou você não aproveita aquele momento, inclusive para aumentar o nível de consciência das pessoas. Então, um evento, por exemplo, da Feira do Sebrae, eu só vou realmente quando a empresa estiver bem estruturada, porque eu vou estrategicamente fazer algo ali. E é o que eles demonstram isso, porque se até a Ferrari, que é a Ferrari, participava do evento, né, eles tinham que estar ali no mínimo. E justamente porque veículo, esse segmento sempre apresenta carros conceitos, né? Mesmo que às vezes os veículos não vão ser produzidos, mas eles precisam de inovação, de trazer, de falar, olha, vamos olhar para isso, né? Assim é com a Tesla, assim é com todos os carros. Então, o marketing, ele é muito importante. E aí as pessoas interessadas acabam entrando em contato ou acabam desenvolvendo ali mesmo. E pessoas nem se fala, né? Eles, principalmente equipe, então nesse caso ele teve os mesmos desafios de grandes marcas que o Taylor, a Ford teve, o Henry Ford teve desafio com seus mecânicos, né? De poder fazer um motor ali diferenciado para a época. Ele teve a mesma situação, falou, ó, esse motor está muito alto, falou, mas para ser muito alto, a coisa teria que ser mais baixa, falou assim, eu não sei como você vai fazer, mas precisa ser dessa forma. Então, assim era com o Steve Jobs também em relação, né, às questões lá da Apple. Então se percebe que sempre o o dono do negócio, né? Ele não sabe executar especificamente, mas ele contrata as pessoas certas para fazer aquilo que ele considera que seja possível. E às vezes muitas pessoas consideram impossível, mas porque elas nunca fizeram ou foram desafiadas a fazer de outra forma. Enfim, então é um filme que também pega praticamente os 4 pilares aí da gestão e vale a pena ver para quem gosta de carro e não só por isso, tá? Não é só porque quem gosta de carro, corrige bem isso. É a história de um empreendedor, de um empresário que teve lá um começo, um meio, né? E teve sua experiência no mundo. De qualquer maneira, ele também teve lá as suas perdas em nível pessoal, mas ele teve muito êxito nas suas escolhas e vale a pena conhecer essa história também aí para o seu repertório. E só mais um detalhe, vamos lá. Se você passou por aqui, se você ficou até o final desse vídeo, provavelmente você gostou de ouvir aqui o meu parecer sobre o filme. Então vamos combinar o seguinte: se você passou por aqui, esteja aqui. Curte ou compartilha com alguém que você gostaria que ouvisse também, mas deixa seu comentário, esteja aqui com a gente, já que você ficou até o final. Coloca, putz, concordo, não concordo, discordo, não concordo, assisti, não assisti. Fala alguma coisa, se você tá vivo, fala, por favor. Então, já que você passou por aqui, esteja aqui, tá? Até o próximo vídeo.